Coronel Marcos Lopes, há bocado baixei a patente para Tenente-Coronel, fiz a guerra na Guiné. O seu ânimo durante a guerra era mais parecido com a propaganda que vimos neste filme ou com aquele arquiteto que disse ao Otelo, não sou propriamente militar, sou arquiteto, ou mesmo até as últimas campanhas dos militares que falam neste filme? Não, eu não era parecido com o arquiteto. Não era, e é a minha opinião que a generalidade, digamos, grande parte, a grande maioria dos soldados portugueses que lá estiveram não eram parecidos com aquele arquiteto. Estavam de facto lá, uns, na minha opinião, e eu digo isto porque encontrei muito poucos, estavam convencidos que estavam a defender alguma coisa, fosse sua. Pessoalmente, encontrei muito poucos. Encontrei, foi também uma grande quantidade de gente que estava lá porque os mandaram para lá, porque foram e estavam. E tentavam, estando lá, vir vivos. Essa era a questão fulcral para toda a gente, na minha opinião, da generalidade dos soldados que ali estiveram. Eu incluo-me nessa generalidade. Eu fui para lá como miliciano. Estava na Faculdade de Letras de Lisboa, tentei um adiamento, mas na altura disseram-me que precisavam era de atiradores de G3 e não de caneta, e fui para lá. Pronto, e fui para lá, naturalmente, como foram outros, fui para lá e estive ali, tentei aguentar-me, tentei sobreviver, vi muita coisa, e eu penso que esta era a situação da generalidade dos soldados portugueses que lá estavam. Essa é a minha opinião. Agora, eu admito que, sobretudo a nível dos capitães, atenção, depois houve uma fase em que, de facto, recorreram bastante aos capitães milicianos, aí já um extrato diferente de gente que ia para lá, portanto, que já tinham até a sua vida organizada, ou de início da organização aqui, e que aquilo os transtornava grandemente, e daí a reação daquele tal que dizia que era arquiteto, é evidente, pá, eu foi para lá que o mandaram também, mas estava lixadíssimo, não é? Estava lixadíssimo. Como eu também lá estava, e como a maior parte das pessoas que lá foram, mas que lá estiveram, também estavam lixados, é evidente. Mas ele, numa situação especial, uma vez que já teria, portanto, a sua vida organizada, já tinha um curso superior, que até, digamos, o que é que um arquiteto vai fazer para lá? Para construir o quê? Ou desenhar o quê? Mário Pádua. O Mário Pádua mandaram-no para lá, só que não cumpriu, porque não mandaram para a Guiné, mandaram-no para Angola, não cumpriu e decidiu desertar. Mais tarde, trabalhar como médico no PAIGC. Disse aqui uma frase que eu achei muito bonita, disse que achava que também era uma maneira de defender o nome de Portugal, mostrar que nem todos os portugueses eram colonialistas. Não deve ser uma decisão fácil e provavelmente também não lhe tornou a vida muito fácil a partir daí. Bem, evidentemente desertar é cortar com muitas coisas, com a família, com enfim, o meio onde nós vivemos, mas eu desertei porque de facto me sentia profundamente enojado e revoltado com a minha participação numa guerra que era uma guerra de massacres, uma guerra em que eu, por outro lado, em relação à Angola, à luta da UPA, também não podia sentir solidário com esse tipo de luta, que foi uma luta também em que houve muitas crueldades. Portanto, eu não me sentia de maneira nenhuma bem onde estava, quer dizer, eu, para estar de acordo com a minha consciência, sou uma pessoa contra a guerra. Portanto, não aceito a guerra, ao contrário do que foi dito aqui no comentário. Há pessoas que parece que consideram a guerra como um desporto. Para mim a guerra significa sofrimento e eu não aceito isso. Não, acho que há outras maneiras de resolver os problemas e não a guerra. Portanto, eu desertei e derrostei com as consequências desse ato, que evidentemente há sempre aspectos positivos em tudo. Não é? Um aspecto positivo terá sido, eventualmente, ter conhecido o outro lado. A moral do outro lado era bastante diferente da moral das tropas portuguesas? Bem, quer dizer, eu conheci dois sítios. Conheci o MPLA e conheci o PAIGC.
O MPLA nessa altura era uma fase extremamente embrionária, portanto não tinha capacidade para desenvolver ações, nem praticamente sair, porque a UPA liquidava as pessoas, os poucos que conseguiram, os poucos pelotões que conseguiram penetrar, inicialmente foram liquidados, porque foi muito difícil para o MPLA romper. Portanto, a posição dele era de se cantonar em Leopoldville, praticamente. Mas já aí, assim como o PIGC, os objetivos da guerra eram objetivos políticos, eram objetivos definidos, eram objetivos de libertação de um povo, não eram objetivos de substituir uma camarilha que existia, a camarilha colonial, em que vivia à base de uma grande diferença política, de instrução, económica, de assistência, que é a base do colonialismo. E tanto um como o outro não tinham essa intenção. Portanto, eram movimentos que lutavam pela libertação dos seus povos, pela independência. E eu acho que um dos debates mais importantes a respeito da guerra colonial está de saber se a guerra serviu para alguma coisa, se era a única solução, e se de facto aqueles milhares de pessoas que morreram e que ficaram estropiados defenderam Portugal, se defenderam os portugueses que lá estavam, ou se pelo contrário, se criaram tais dificuldades, se cortaram os pontos que poderiam existir entre os autóctonos e os portugueses que lá poderiam viver e que poderiam ter continuado, como se fosse noutros países. E isso é uma culpa, é um julgamento que a história tem de fazer e que é talvez o mais importante quando se fala de guerra colonial. Na Guiné-Bissau, Amílcar Cabral defendeu sempre que não lutava contra o povo português, mas contra o colonialismo português. Mas, Luís Cabral, quando se trava uma guerra destas, quando há cenas como aquela que é contada pelo Marcelino da Mata e que tem alguma violência de parte a parte, é possível depois fazer realmente cooperação? É possível ficarem os povos amigos? Bom, eu penso que a história da Guiné é uma prova de que isso é possível, porque de facto nós defendemos esse princípio desde os primeiros passos da luta. Nunca confundimos o povo português com o colonialismo português, não é? E isso marcou a nossa vida durante toda a trajetória da luta. E eu lembro-me de uma frase do Tenente-Coronel Mel Antunes, quando eu fiz o lançamento do meu primeiro livro aqui em Lisboa, em que ele disse que o facto de eu ter escolhido Lisboa para fazer o lançamento do meu livro mostra que, de facto, aquilo que nós dizíamos durante a guerra, que não éramos contra o povo português, era uma realidade. Aliás, o Luís Cabral vive agora em Portugal. Também outra prova evidente é o facto de ter optado por viver aqui em Portugal, podendo viver noutros países em África, podendo até viver na Suécia, que o governo... Por que escolheu viver aqui? Bom, primeiro porque tive algumas desilusões em África, quando eu deixei Cuba, na verdade, e depois para Cabo Verde tive algumas desilusões, e naquela altura o Sr. Presidente Ramalhianos disse-me se eu quisesse vir viver em Portugal, convidou-me para ficar em Portugal se eu não me sentisse bem. Então eu optei por vir a Portugal, também porque aqui em Portugal não me sinto exilado. Tenho o período de Cuba, não é? Eu acho que não é possível eu ter nenhum outro país no mundo que me possa criar melhores condições que aquelas que me foram criadas pelo governo de Cuba. Mas em Cuba eu sentia-me, de facto, exilado. Não é? E aqui em Portugal sinto-me bem, sinto-me com amigos portugueses, que eu tenho bastante, e prezo-me disso, não é verdade? Mas estou com os meus compatriotas que vêm da Guiné, de Cabo Verde, estou com eles aqui em permanência, nas suas passagens, nos seus trânsitos, ou os que vivem em Portugal. Portanto, achei que, de facto, aqui em Portugal tinha condições para sentir menos a tristeza de estar longe da Guiné, que é a minha terra, onde eu gostaria de viver. Não é? Flora, o teu primeiro filme fala da guerra vista pelo lado da luta de libertação dos guineenses. Tu acompanhaste filmagens nessa guerra. Como é que te sentiste a ver este filme? Disse-te alguma coisa nova, que é a guerra vista um bocadinho pelo outro lado? Sim, é verdade, mas eu, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao jovem pelo facto de ter escolhido, não sei se pode dizer temática da guerra, mas o facto de poder trazer à luz do dia uma das
as imagens tão fortes como essas e sem nenhuma, se me permite dizer isso, sem nenhuma pretensões, nem, como dizem os franceses, nem parti-prise, não? Eu acho que isso leva-me a pensar mais nos próximos trabalhos que eu terei que pensar depois sobre o que aconteceu nos nossos países. Eu acho que quando, como dizia o Cado, o coronel, o que aconteceu na Guiné não deve ser na Guiné, Angola e Moçambique, mais concreto, porque o filme fala mais da presença de tropas portuguesas na Guiné. Não deve ser não devemos ser prisioneiros do passado. Desde o momento que isso sirva de ponto de referência para melhor pensarmos como é que as mesmas pessoas que estiveram na Guiné, mas também que estiveram na Guiné mesmo fazendo coisas como algumas que acabamos de ouvir, e que em outros tempos seria muito difícil digerir isso. Sobretudo, acho que o camarada, o presidente Luís Cabral, que foi um grande político na Guiné, devemos a ele, pelo menos eu, toda a minha andança nesse mundo de cinema, ouvir, por exemplo, o Senhor da Mata, as coisas que ele dizia, também que é uma guerra, e as guerras, acho que não sei, quando um tira com os Z3, o outro, a resposta é com Kalashnikov, não podia ser de outra maneira. Mas eu penso que isso tudo só se pode servir para os nossos países se tomamos isso como uma referência, que foi um erro da nossa parte toda. E não estou querendo dizer com isso que a guerra que se fez na Guiné, a guerra de libertação, não podia ser. Aliás, a melhor pessoa que podia dizer isso era o Cabral e os seus colegas de luta de libertação. Também toda a gente sabe que o Cabral queria, realmente era o diálogo. Aliás, é por isso que ele dizia que os militares da Guiné não eram militares desarmados. Isso mostra como ele queria realmente o diálogo. E penso que, eu repito que eu estou mesmo muito sensibilizado e muito tocado com as imagens que eu vi, mas desde o ponto de vista que isso nos permite realmente compreender os 20 anos ou 30 anos em que estávamos todos mergulhados numa viravolta que acabou realmente por nos trazer onde estamos hoje. E que provavelmente os portugueses também devem à luta dos povos das colónias que ajudaram a precipitar o derrubo do fascismo em Portugal. Uma pergunta, é-te mais difícil ouvir o Marcelino da Mata do que porque é guineense também, é português, mas nascido na Guiné? Custa-te mais ouvir o Marcelino da Mata do que ouvir, por exemplo, o Coronel Fabião, o Coronel Otelo Saraiva de Carvalho? Eu não sei, porque por acaso sabe que quando eu cheguei, quando os dirigentes do PGC, na altura o ex-presidente Luís Cabral me enviou, eu fui dos primeiros quadros a chegar a Bissau. Eu sempre tenho tido um privilégio, né, entre essas coisas todas. Foi o primeiro a chegar a Guiné-Conakry, entre os jovens que enviaram para lá, e eu fui também o primeiro que foi a chegar. Eu encontrei por acaso, e fiquei, até agora, eu tenho dito sempre em voz alta nos órgãos de informação, eu gostaria de reencontrar de novo o Fabião, porque ele me tratou muito bem. Aliás, encontrei com os filhos lá, que tinha vindo lá, e lá que eu comia. Mas acho que ele é reconhecido como um dos grandes guerreiros na Guiné, e se toda a gente me diz. Mas estava bem do lado contrário, era português. O problema não é nesse. Eu acho que o Marcelino é tão português como o Fabião. O problema é a linguagem. Isso lá que está a grande diferença da maneira, a utilização daquilo com que estamos à volta da mesa, como utilizamos, a maneira como a ansiedade de fazer a guerra. Eu acho que a guerra, em todas as partes, a guerra, é violência. Mas também nós temos que medir a dimensão do Marcelino e nem querer compará-lo com o Fabião, e muito menos com os outros, alguns oficiais que estiveram lá. Eu não sei odiar as pessoas realmente, eu julgo as pessoas pelo aquilo que eles são, e acho que é vice-versa. Zé Barahona, tu és o mais novo de todos e não nasceste, felizmente para ti, numa altura em que não havia que decidir se ia para a guerra ou se desertava.
Fazer este filme, o que é que te ensinou? Como é que tu, que ainda por cima entrevistaste pessoas dos dois lados, como é que tu agora vês esta guerra? Bom, a minha primeira... Antes de fazer o filme, eu tinha ideias definidas, tinha uma ideia sobre a guerra e tenho a impressão que tinha um bocadinho uma tendência a condenar, entre aspas, algumas pessoas que combateram na guerra do nosso lado, porque eu sempre achei que era uma guerra injusta, que não fazia sentido e muito mais estar a defender aquele regime. Eu penso que aprendi muito, aliás, eu pus-me numa postura de ouvir e de tentar aprender o mais possível, não é? Uma vez que eu não vivi aquele tempo. Eu penso que aprendi muito e aprendi principalmente que as coisas não são nada lineares e que não se pode condenar muitos dos militares que lá tiveram. E embora eu sinta nos militares do lado português que há uma necessidade de justificar, não é? De tentar explicar, se calhar, às pessoas da minha geração, e isto eu ouvi e se calhar não está no filme, porque são sempre aquelas conversas quando nós desligamos a câmara que aparecem, mas de tentarem dizer à nossa geração que eles não eram assassinos, quer dizer, não estavam ali porque não tinham outra hipótese de estar. Portanto, eu aprendi isso, aprendi que as coisas não eram nada lineares numa guerra. Quer dizer, eu não fiz tropa sequer, portanto, o meu conhecimento destas coisas, até das armas, do facto, perguntas que eu fazia, quer dizer, o que é que se sente ao ter que matar uma pessoa, para mim é um bocado uma incógnita, não é? Portanto, a minha postura era uma postura, de facto, de tentar ouvir e de tentar perceber. Eu penso que o que é importante mostrar e mostrar à minha geração são as emoções e os sentimentos, mais até do que os dados históricos, não é? São as emoções e os sentimentos e as contradições de todas as pessoas que fizeram estas guerras, não é? Porque se por um lado, à partida do lado dos guineenses, há uma justificação ideológica que hoje em dia é perfeitamente aceite, se calhar do nosso lado a justificação ideológica, ao contrário, não pode ser aceita. Coronel Marcos Lopes, depois da guerra, já voltou à Guiné e esteve até, quanto julgo saber, com a pessoa que comandava um grupo que fez ficar ferido. Sim, sim. O comandante Gazela, que eu estive lá há 2 anos e meio. E tive, de facto, a falar com o comandante Gazela, que na altura era o vice-presidente da Assembleia Nacional da Guiné. Era o vice-presidente. E tivemos a trocar algumas impressões sobre aquela situação. Vivemos em conjunto, de um lado e do outro. Muito bem. Muito bem. Vivemos em conjunto de um lado e do outro. É uma ideia estranha, provavelmente para o Zé Baruana que não fez a guerra, para mim que também não a fiz. Há uma espécie de fraternidade e de respeito entre as pessoas que se combateram e passaram por situações de perigo na mesma altura? Se calhar tiveram aquelas 24 horas de felicidade do Coronel Fidel. Eu tenho essa sensação de respeito. Tenho porque os conheci, conheci o outro lado, conheci a sua atuação. E a propósito da atuação, é evidente que eu concordo que, como diz o Flora, se o outro está com a Kalashnikov, eu estou com uma G3, quem disparar primeiro é que fique. É assim. Mas eu penso que o PAIGC, no caso concreto, portanto, de facto, reconheço, lutava por um objetivo justo, sem dúvida nenhuma, que é a liberdade. Um anseio de liberdade que todos os povos têm e eles lutaram por esse anseio de liberdade. Não tenho dúvidas disso, eu respeito por isso. Quanto à nossa parte, eu acho que estávamos lá. Eu penso que há que distinguir, de facto, os militares profissionais, pelos quais eu naturalmente tenho o máximo respeito. E não tenho dúvidas, eles tinham uma farda, como disse aqui alguém no filme,
E tinham que ir e foram, e cumpriram o seu dever, foram defender, portanto, o seu objetivo foi cumprir aquilo que o poder político lhes mandava. E isso há que aceitar, que era assim. O resto, a grande massa é que aí as coisas são diferentes. Porque a propaganda que vimos também aqui neste filme, a situação em que o povo português estava, eu vou-vos dar o meu exemplo. Eu antes de ir, digamos, de me integrar no exército e de ir para a Guiné, eu fui seminarista. Tive 9 anos no seminário. Quando saí do seminário e fui para Mafra, na altura fui para Mafra. Ora bem, o que é que a generalidade do povo português, e no meu caso concreto, que sou de uma família muito humilde, os meus pais ficaram grandemente satisfeitos por eu poder ir para Mafra, para o oficial. Isso para eles foi muito importante. E digo isto em relação a mim, como digo, se calhar, em relação, portanto, a muitos outros que foram, tiveram que ir, e não sei sob que perspectiva, mas se calhar algum proveito, alguns poderiam ter tirado disso também. Algum proveito poderiam ter tirado disso. Já agora faço uma pergunta. E mesmo para o povo guineense que conseguiu a sua independência, e mesmo para o povo português, e se calhar depois aqui abre-se a discussão também que o Mário Pádua levantou há pouco, mesmo para o povo português não houve também algumas vantagens desta guerra, e vantagens no sentido do conhecimento de populações que nunca tinham saído do seu sítio, que não sabiam nada sobre o resto do mundo. Se calhar pela primeira vez viajaram, se calhar pela primeira vez contactaram com outra vida, nomeadamente as mulheres, tiveram que ir para a produção porque os homens estavam na guerra. Portanto, em relação às mulheres, eu suspeito mesmo que houve um saldo positivo. É terrível dizer que uma guerra tem um saldo positivo. Não, eu estou de acordo com isso. Portanto, houve uma abertura. Eu vou referir relativamente à abertura. Eu estive 2 vezes na Guiné. A primeira vez foi a vez em que fui ferido e tive 9 meses no Hospital da Estrela. Voltei para lá, já não voltei para o mesmo sítio. Eu tinha ido com uma companhia de naturais daquilo que se chamava a Metrópole, e depois fui para uma companhia de naturais da Guiné. Fui para Barro, com uma companhia de caçadores número 3. Bem, mas isso é para dizer, da segunda vez também já não foi da mesma maneira, já foi diferente. Eu creio que as pessoas foram para lá e aprenderam também. Eu acho que isso é importante referir e nesse sentido da transformação que o próprio povo português teve e que teve o desenlace no 25 de Abril porque tinha que ter. Porque houve uma grande alteração. Da segunda vez que fui diferente, fui com outros olhos diferentes. E participei de forma diferente naquilo. E uma pergunta indiscreta, então, porquê que sendo alferes e olhando com uma coisa diferente, hoje em dia é coronel do Exército Português? Porque eu, entretanto, com o ferimento que tive, fui reintegrado no Exército e, naturalmente, que segui o percurso normal de uma carreira profissional. Mário Pádua, aquilo que... Respondi à sua pergunta, quer dizer, eu acho que foi da pior maneira que se fez esse conhecimento com os outros povos, não é? Acho que devia haver outras maneiras muito mais civilizadas, mais construtivas, não é? Para ambos os lados. E podemos também dizer que a economia portuguesa podia-se talvez ter desenvolvido mais se não tivesse vivido numa maneira parasitária, porque o colonialismo significava economia parasitária. E isso, possível, poderia ter prejudicado o desenvolvimento do país. Porque, aliás, é espelhado por outros países em que não tiveram colonialismo e se desenvolveram à sua própria custa, com grandes esforços. Ainda sobre o PAGC, eu conto isto muitas vezes, até alguns já dirão que é uma cassete, mas de facto são os casos que eu vivi e de facto eu conto que assistia a uma peça que era representada por jovens da Guiné-Bissau e era dirigida pela Lucete Cabral, a esposa do nosso amigo Luís Cabral, e que, de facto, o essencial da peça era mostrar um ataque dos aviões, depois a população apanhava o aviador
maltratavam muito, e depois surgiam os elementos do PAIGC e que impediam e diziam não façam nada porque ele é prisioneiro, é nosso prisioneiro. E de facto isso era uma peça que era representada em todas as áreas libertadas, no exterior, em todos os lados. Portanto, acho que o que é importante salientar é que, de facto, a política do PAIGC era uma política contra este tipo de brutalidade, contra a violência sobre o inimigo. Eu tratei um soldado português que foi trazido ferido durante muitos dias às costas dos guerrilheiros. Quer dizer, eu ainda conto outra história que o Luís Cabral possivelmente não se lembra, mas que também me parece que é bastante paradigmática, é que uma altura em que chegaram um grupo de portugueses presos, já não sei quantos, 10 ou 15, e eu por quase estava com o Luís Cabral nessa altura, e chega um guerrilheiro, que é o Lai, e diz, olha, chegaram à fronteira, nós estávamos em Ziguinchor, que é já no Senegal, portanto, chegaram os prisioneiros e nós precisamos de manteiga. Disse isso com um ar ansioso. Quer dizer, isto não foi propaganda para mim, porque eu era um elemento que estava ali igual aos outros, não estava ali a representar para ninguém. Portanto, havia de facto uma preocupação muito grande do PAIGC em tratar as pessoas, os presos, os portugueses como seres humanos. E há muitas outras histórias que eu poderia contar. Agora, de facto, eu não posso dizer o mesmo do que vi em Angola, que foram momentos de uma tragédia terrível, né? E acho que nós também não podemos esquecer isso. Devemos esquecer. Foi imediatamente a seguir aos ataques da UPA que foi para Angola? Sim, praticamente. Claro que eu também aceito o que diz o nosso amigo Barahona, que as pessoas são marcadas e desenvolvem-se, as suas maneiras de reagir desenvolvem-se muitas vezes em dependência daquilo que foram sujeitos, das experiências que foram sujeitos, e evidentemente as pessoas que viram massacres da UPA, isso deve ter tido sobre eles um efeito terrível. Mas nós não podemos aceitar que se instaure como norma a lei do talião, quer dizer, eles mataram e nós vamos tratar. Eu ouvi um ministro dizer isso, não é? Em uma locução aos oficiais, quer dizer, se eles vos cortam a cabeça, cortem-nos a cabeça. Quer dizer, isso mostra, de facto, a culpa principal, eu não a vejo propriamente como pertencendo a alguns que cometeram crimes, não é? Eu vejo como um regime que proporcionou, que incentivava esse tipo de atividade, porque a PIDE baseava a sua ação, a sua prática, na repressão mais brutal. Quer dizer, as pessoas não podiam falar, as pessoas não podiam ter ideias diferentes, não é? E isso fazia com que, de facto, a guerra em Angola e do nosso lado fosse uma guerra de que eu me envergonhava. Porque eu vi um papel em que se dizia que todos os seres vivos a partir do Negás, nós chegámos ao Negás a uma certa altura e depois a partir daí era uma situação muito difícil, estava tudo, enfim, havia estradas cortadas, etc. E havia um papel que dizia: liquidem, eliminem todo sinal de vida que existia daí por diante até Andamba. Aliás, os soldados e os oficiais, muitos deles não cumpriam isto, quer dizer, eles próprios não cumpriam integralmente, porque eram muitíssimo diferentes. Havia gente humana entre os oficiais e até entre os colonos, não é? Entre os colonos também havia gente muito boa. Princípios em todo o lado. Havia. Deixe-me fazer uma pergunta, Luís Cabral. Tirando o Mário Pádua, que, enfim, foi bastante visível o seu apoio ao PAIGC, o PAIGC sentiu-se sempre apoiado pelos antifascistas e anticolonialistas portugueses. Como é que era essa relação? Sim, a relação de gente que estava do mesmo lado da barricada, não é? E quando nós íamos a Argel e encontrávamos com os antifascistas portugueses que lá estavam, não éramos companheiros de luta, e acompanharam ao aeroporto no fim da estadia. Isso acho que não deixou de dúvida nenhuma no espírito dos nossos combatentes de que o povo português era uma coisa, a guerra colonial era uma outra coisa que nos foi imposta, mas as relações entre nós e o povo português foi uma coisa sempre defendida e preservada como um elemento útil para a reconstrução do nosso país depois do fim da guerra colonial, não é?
Lembro-me até de um facto interessante de uns guerreiros do PSC que estavam emboscados e estava a passar uma unidade do exército colonial e eles não tinham força suficiente para atacar essa unidade, então eles podiam fazer mal, não é? E então eles disseram-me a mim que nós temos a ver os que vinham à frente, havia africanos e havia portugueses. E nós dizemos, mas olha, aquele africano está lá porque quer, mas aquele português pode ser um daqueles que o amigo disse que teve que vir à força aqui para a guerra na Guiné. Quer dizer, essa mentalidade generalizou-se na interpretação pelo combatente da liberdade do fenómeno da guerra que nos era imposto pelo poder colonial. Eu julgo que esse clima era também presente no filme do Flora, Na Morte Nega, em que de facto os portugueses eram vistos como uma tropa que se combatia, mas não de uma forma de algum ódio. Aliás, o Flora já disse que não era capaz de ódio. Achas que era possível fazer-se um filme sobre a guerra dos dois lados, por exemplo, de fazeres a parte guineense, Zé Barona, que está ali sentado, a fazer a parte portuguesa? Sim, acho que seria realmente uma experiência interessante. Eu sempre sonhei realmente em fazer um filme sobre essa... acho que para mim é um mito essa guerra que se fala e que eu acho que até vale a pena começar a falar. O facto já de termos esse encontro aqui já eu acho que é um grande passo e para um eventual mise-en-scène de um filme desse tipo. Nós estamos, infelizmente, a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu não queria fechá-la sem fazer ao Luís Cabral, presidente deposto por um golpe de Estado numa Guiné que está com os problemas que são conhecidos e tem passado por fases de guerra civil, a mesma pergunta que vi uma vez, naturalmente há muitos anos, visto que ele depois foi assassinado, feita a Amílcar Cabral. Depois de tudo isto, valeu a pena? Eu penso que valeu a pena. E se nós virmos a Guiné colonial e virmos a Guiné hoje, mesmo passando pela direção do Nino e com os problemas que tem atualmente, acho que a Guiné é um país novo, um país aberto ao futuro, com milhares de quadros já formados como gente moderna para fazer avançar o país. Acho que isso prova que valeu a pena a luta de libertação nacional e quero repetir aquilo que eu uma vez disse aqui em Lisboa. Não? E estou absolutamente convencido que mesmo o meu irmão Amílcar, que foi assassinado, se pudéssemos perguntar-lhe neste momento se valeu a pena, que a resposta dele seria que valeu de facto a pena. Muito obrigada. Nós chegamos ao fim. Como vem sendo o hábito, o filme que se segue prolonga este debate. Peço, portanto, que fiquem a vê-lo. Também, como vem sendo o hábito, a radiodifusão deste filme será repetida. Fiquem a vê-lo. Também, como vem sendo o hábito, a radiodifusão deste filme será repetida na próxima terça-feira, por volta das 3 da tarde, e para a semana haverá mais um artigo 37. Muito obrigada a todos os que estiveram connosco em estúdio, obrigada a todos os que nos acompanharam desse lado do ecrã e até para a semana.